Olá pessoal, professor Rafael, disciplina Segurança e Higiene do Trabalho 1, dando continuidade aí sobre os conceitos de acidente do trabalho. Está lá na apostila, capítulo 4, acidente do trabalho, os conceitos legais e prevencionistas. Também temos esses conceitos na NBR 14080. A gente vai falar um pouquinho depois, nas próximas aulas, sobre como calcular isso, o que tem de agravante nesse acidente, né? Como saber se o acidente foi grave ou não. Vocês acham que é como isso, né? Machucou muito, tá? Machucou quanto? Quanto tempo vai ficar afastado? Qual a identificação da lesão? Então, essas coisas a gente vai aprendendo um pouco mais no decorrer das nossas atividades aí. O acidente de trabalho é a ocorrência imprevista, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho que provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo, remoto dessa lesão. Essa é uma definição do autor, né? Então, é algo indesejável. Você acha que alguém acorda e pensa assim, amanhã eu vou me acidentar, amanhã eu vou à empresa lá, vou bater aquele martelo no meu dedo? Algo indesejável, ninguém espera, o acidente acontece. O acidente deve incluir tanto ocorrência em relação ao momento determinado, quanto ocorrência ou exposições contínuas e intermitentes, que só podem ser identificados em termos de período de tempo provável. Ou seja, existe o acidente com perda de tempo e o sem perda de tempo. Para nós, empregados que prestam serviço para a empresa, que a empresa toma o nosso serviço, a gente considera muito o acidente como uma questão da lesão pessoal. E o conceito de acidente para a legislação está muito ligado a isso, com perda de tempo, com lesão pessoal, né? Bom, as classificações aí dos acidentes. Esse acidente de trajeto é um acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou desta para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado. Esse acidente, essa classificação de acidente de trajeto, ele é muito polêmico. Tinha saído uma portaria alguns meses atrás querendo tirar esse termo da legislação, né? Esse termo de acidente de trajeto, né? Mas ele voltou, esse conceito de acidente de trajeto ele voltou, então não foi aprovado lá o conceito. É aquele acidente que você está deslocando, a partir do momento que você sai do portão da sua casa para ir para a empresa já é responsável por você, né? Então esse é o acidente de trajeto. Ele é muito polêmico porque a gente cai em várias situações. Uma delas a empresa pode chegar e falar assim, mas o acidente foi de trajeto, o rapaz foi atropelado, o trabalhador foi atropelado, exemplo. E a empresa dá um ônibus para a pessoa fazer o transporte, para a pessoa se locomover. Mas se naquele dia, lembra que na aula passada a gente falou sobre atos pessoais, vamos supor que naquele dia o colaborador acordou um pouquinho mais tarde. Naquele dia ele perdeu o ônibus e ele teve que se deslocar para a empresa ou com o seu meio de transporte, ou ele pegou um transporte público, ele sofreu um acidente. O que conta muito nesse caso do acidente de trajeto é o quê? É o horário, né? Então, se o cidadão sai 5 horas da tarde do seu trabalho e às 10 horas alguém te liga falando que ele foi atropelado, e sendo que ele gasta 1 hora
do trabalho dele para a casa dele, vocês concordam comigo que descaracteriza como acidente de trajeto? Né? Por quê? Por causa da função do horário. Ele estava a serviço da empresa, mas ele, em algum momento ele parou e não caracterizou mais como um acidente de trajeto. Né? Se é a própria lei diz que é da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se parou para ir ao supermercado, se parou para conversar com um colega, se cortou o caminho que não é usual dele, já descaracteriza todos o acidente de trajeto. Certo? Bom, aqui são alguns, vocês vão estar na apostila aí, alguns códigos que tem lá para colocar na CAT, né? Então, quando você vai fazer a CAT online, você tem esses códigos aí para poder preencher. Só para vocês terem uma ideia aí de como é isso, né? Impacto, acidente do agente. A gente falou sobre o fator pessoal também, do acidente. Falamos sobre atos inseguros. A condição do ambiente influencia muito para essa questão do acidente. Bom, e sabemos também, pessoal, que as consequências do acidente são inúmeras, né? O maior prejudicado sempre é o cidadão que sofreu o acidente. Ele é o maior prejudicado, concorda comigo? Né? A empresa ela não vai parar. Se o cidadão sofreu um acidente grave, ele vai ser substituído. Alguém vai fazer aquela atividade dele. Então, essa consciência que devemos passar para os empregados em si, independente do conceito, é que o maior prejudicado é o cidadão, é a pessoa que sofre o acidente. Ok? Lesão de cabeça aí são a questão dos códigos. Bom, considerado também acidente de trabalho, as doenças ocupacionais também. Vamos dar um exemplo de uma doença ocupacional. O cara trabalhou 15 anos com uma exposição ao ruído. Ele teve uma perda auditiva. O sistema auditivo dele já não é mais o mesmo de quando ele entrou para a empresa. Quando ele fez o exame lá para a empresa, a audição dele estava 100%. Então ele teve uma redução. Isso é considerado também doença do trabalho e caracteriza também como a doença profissional. Bom, aí nós temos lesões com afastamento, quando o empregado ele vai precisar ficar afastado. Tem acidente que você pode remanejar o empregado, né? Vamos supor que o cara teve uma entorse no pé. Ele é um funcionário que ele se locomove muito na empresa, né? Ele trabalha na manutenção, ele teve uma entorse no pé. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Ele ser remanejado. A partir daquele dia, ele pode ficar em outro setor, atendendo o telefone, por exemplo, secretário. Então, acontece muito isso, sem afastamento, né? Houve a lesão, você conseguiu remanejar, não teve incapacidade, não precisou ficar afastado. Bom, tem a incapacidade total e permanente quando o empregado ele não consegue voltar mais a fazer aquela atividade. Né? Suponhamos que ele teve uma amputação, ele ficou cego, então é uma incapacidade permanente. Ele acaba se aposentando, né? Permanente parcial, permanente temporário por um certo período de tempo. Então são vários os conceitos de acidente, né? Dias perdidos, dias debitados. Dias perdidos, quanto tempo o empregado ficou afastado. Concorda comigo que são horas que ele está deixando de trabalhar, de gerar lucro para a empresa? Então, leia esses conceitos que a
as próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho com essas taxas, as taxas de frequência, número de acidentes por milhão, de hora de exposição ao trabalhador. Então, como calcular isso, a taxa de frequência dos acidentados, para a gente poder classificar melhor esses acidentes aí. Não está aqui na apostila, não estou achando aqui o conceito da lei 8.213. Vou passar essa atividade para vocês me relatar o que é o acidente conforme o estabelecido pelo INSS. Qual o conceito desse acidente? Ok? Obrigado. Dúvidas, estamos no WhatsApp. Pode entrar lá no portal do colégio também. Todas as atividades estão lançadas lá. Ok? Então, cada semana vamos fazendo atividade referente àquela semana. Todas são avaliativas, né? Todas as atividades são avaliativas para a gente poder ir concluindo a nota. Ok? Obrigado. Forte abraço.